Paz, Senhor, amém? Boa noite. Fica até trêmulo com os elogios assim, né? Misericórdia, sem graça. Mas realmente a gente chegou há pouco tempo, mas estamos juntos desde a eternidade, porque somos corpos de Cristo, amém? Então foi isso algo que Deus trabalhou muito no meu coração quando a gente veio para cá. Seja você. E não existe coisa melhor do que nós sermos nós mesmos, porque é isso que Deus quer. E quando eu comecei a ser eu, só fui eu. Então eu só estou servindo, porque eu sirvo, eu vivo para servir, eu amo servir, é isso que Deus quer de cada um de nós, amém? Glória a Deus. Antes de estar começando a trazer o texto e o que Deus quer trabalhar no nosso coração, queria te convidar, se você pode, feche seus olhos. Eu queria que você, nesse momento, levasse a sua mente cativa ao trono. Em nome de Jesus, a gente teve um momento de louvor incrível, a presença de Deus ainda está neste lugar. E eu queria que você aproveitasse esse pequeno tempo antes de começarmos a ministrar. Fale com Deus aquilo que você entende que você precisa para essa noite. Glorifique o nome dele se talvez você não sabe o que pedir. Ore em língua se talvez você está precisando que o seu corpo e o seu espírito seja edificado. Mas eu queria humildemente te convidar a levantarmos um lugar aqui de presença sobrenatural e densa do Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te amamos, Jesus. Declare palavras de amor a Ele. Se apaixone um pouco mais por Ele nessa noite. Mostre o quanto que você está apaixonado por Ele nessa noite. Mostra o quanto você está desejoso por Ele essa noite. Mostra o quanto que não foi só um momento de louvor, não foi só uma emoção, mas é todo um ambiente de culto preparado para Ele. Mostre para Ele que do começo ao fim você veio por causa dEle, por causa do que Ele vai fazer em você. Entregue um pouco mais a Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tu és grandioso, Espírito Santo, toma os nossos corações. Toma os nossos corações, toma a nossa mente, Espírito Santo, enche-nos de gozo, de alegria. Enche-nos com Tua presença, com Teu afago nessa noite, Espírito Santo. Enche-nos com mais de Ti, Espírito Santo. Enche-nos com a presença palpável de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus por não apenas um entendimento da Tua presença, mas por uma sensibilidade da Tua presença. Espírito Santo, eu oro que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, perceber de forma densa, de forma muito expressiva a Tua presença aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? É muito bom quando a gente está na presença do Senhor e a presença dEle está aqui desde quando nós chegamos nesse lugar. Eu gosto de corinhos com quando cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Mas eu gosto também da clareza de que aonde 2 ou 3 se reúnem, Ele se faz presente. E no meio dos louvores do seu povo, Ele também começa a habitar e se manifestar. Então, a gente vê 3 coisas aqui que pelo menos já nos trazem certezas demais de que Deus está presente aqui. Nós louvamos, nós estamos em mais de 1 ou 3, e Ele é o dono desse lugar, então Ele já estava aqui. E eu, junto com isso, eu entendo algo que nos faz chegar até esse lugar, que é algo chamado paixão pela presença. O pastor convidou para estar ministrando, e eu ia estar ministrando na quinta, e aí a Hannah me deu uma pernada, e veio na quinta e me deixou aqui com a missão do domingo. Mas cá estamos para a glória de Deus. Desde o momento que o pastor ministrou, Deus já vinha trabalhando no meu coração essa questão de paixão pela presença. Amor pela presença, desejo pela presença. E eu não sei como que você tem estado nos últimos dias, nos últimos minutos, nos últimos meses, ou até mesmo no último ano, em relação à paixão pela presença. Eu não digo paixão pela casa de Deus. Eu não digo paixão pelo servir. Eu não digo paixão pela liturgia maravilhosa de culto. Eu não digo paixão por essas coisas de aprender. Eu digo paixão pela presença.
paixão pelo encontro com Ele, paixão por um relacionamento que vai além de qualquer liturgia, de qualquer coisa que alguém tente te estipular como regra, mas apenas pelo desejo de vê-lo, pelo desejo de senti-lo, pelo desejo de ter aquele coração em chamas porque você sente que está tocando nele. E aí tudo muda, o seu servir muda, o seu vir a este lugar muda, a você estar em casa muda, você está no trabalho muda, porque você não está mais fazendo algo por causa de uma liturgia, porque alguém está mandando, porque tem uma regra de você como ser crente, mas você está vivendo em função de uma manifestação do seu contato direto com Ele dia a dia. E isso excede tudo. E a Bíblia fala de um homem que viveu assim durante a sua vida. De um homem que viveu com essa paixão pela presença, e a paixão pela presença foi tão forte na vida dele, a ponto de fato, ele viver algo que poucas pessoas na terra viveram. Porque a paixão pela presença, ela vai além de uma pessoa que vive por uma liturgia, ou por uma condição natural, eclesiástica, ou por condições sociais. A paixão pela presença nos faz viver níveis superiores a qualquer outra pessoa. A Bíblia vai nos mostrar Pedro, Tiago e João no barquinho junto com Jesus, porque eles tinham algo a mais do que os outros discípulos. A Bíblia vai nos mostrar homens o tempo todo que tinham algo a mais do que todos os outros na sua época, no seu nicho, na sua região, na sua comunidade, mas existiam algumas pessoas que tinham um pouco mais de paixão. O Renan falou aqui de um homem chamado João Ferreira de Almeida, que tinha um pouco mais do que os outros que estavam ao seu redor. Ele tinha um pouco mais de fome e ele falou, eu preciso levar isso a outros lugares. A paixão pela presença, ela vai quebrar alguns protocolos, vai quebrar algumas regras, vai quebrar alguns paradigmas e vai nos levar cada vez mais perto do coração dele. Eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 5. E nós vamos falar de um homem que viveu essa paixão da presença. O nome dele é Enoque. E é a primeira vez que eu ministro sobre esse homem, porque eu sempre fiquei olhando ele e só admirando esse homem. Mas o Espírito Santo tem algo para alguém aqui nessa noite sobre esse homem. Em nome de Jesus. Enquanto eu ficava durante a semana inteira lendo e refletindo sobre a vida desse homem, tudo que Deus quer liberar sobre ele, o Espírito Santo me conduzia para mais perto da presença dele. Para mais perto da presença dele. Para mais perto da presença dele. E o que eu desejo é que ele possa te conduzir, a partir disso, para mais perto da presença dele. Gênesis capítulo 5, versículo 18, diz assim, e viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Não sei se você sabe, mas o nome de Enoque, no hebraico, é Canoach, que significa consagrado. Significa exatamente o nome disso, de separado, de consagrado, de escolhido, o iniciado, o primeiro, alguém realmente separado e colocado para poder servir a Deus. Porém, o que me chama a atenção, e que Deus vem chamando muita atenção no meu coração acerca de Enoque, é que esse nome, ele aparece mais de uma vez na Bíblia. Eu sempre pensava que Enoque era só esse camarada. Era só esse Enoque, o cara. Porém, na verdade, a Bíblia vai nos falar de outros Enoques. E existiu um Enoque antes desse Enoque, que foi o filho de Caim. A Bíblia fala que Caim, ele pega e coloca o nome do filho dele de Enoque, e também coloca o nome de uma cidade inteira do nome do seu filho, de Enoque.
E é interessante entender que, ainda que Caim tivesse colocado o nome do filho dele de consagrado, de uma pessoa separada, o que acontece com a genealogia de Caim e de tudo aquilo que ele teve, não tem nada a ver com consagração. Não tem nada a ver com alguém separado, não tem nada a ver com alguém que que tenha tido um título, ainda que esteja dentro de um peso de uma palavra, não vivia de fato aquilo. Não adiantava a identificação como, porque não existia vida como aquilo que realmente se foi colocado. Da mesma forma, Enoque é uma referência, talvez, de nós cristãos. Que muitas das vezes temos esse título consagrado, temos esse título de crentes, mas não vivemos como esses de fato que são consagrados e separados por Deus. E Deus ele começou a ministrar isso no meu coração. Eu falei, Deus, mas não basta ser consagrado no nome. Não basta ter um título, não basta colocado a sua mãe, botou, não, vou te colocar o nome desse de Miguel, guerreiro de Deus. Mas aquela pessoa não guerreia nada com Deus, não luta nada com Deus, não vive nada com Deus, não tem nada com Deus, mas ele tem um nome, mas de nada adianta. Porque, na verdade, é o que você vive que vai fazer a diferença. É aquilo que você é no seu dia a dia que vai fazer toda a diferença. É lógico que o nome ele tem um peso, ele carrega algo, mas além daquilo que foi ministrado sobre o nome, precisa também ter uma vida contínua naquilo que foi ministrado. Eu preguei isso numa última vez que eu preguei falando sobre nome, no poder da identificação, e Jacó ele carregou isso. E agora a gente vai ver essa mesma situação de alguém que tem um nome, uma liberação, e o primeiro Enoque ele não viveu nada, mas o segundo Enoque, ele viveu conforme aquilo que de fato ele foi ministrado pelo seu pai Jared para ser. Dentro dessa mesma questão de nome, eu gosto muito da questão profética de Deus. Se você ler lá em 1 Crônicas, no capítulo 1, na história dos reis, vai começar falando sobre genealogia. A gente fica, né? Para que ficar lendo, nasceu isso, nasceu aquilo, nasceu aquilo? Tem um significado. Enoque foi o 7º Adão. Depois de Adão, a 7ª geração que vem é Enoque. E 7 na Bíblia significa perfeição. Então, se um Adão pecou e mudou tudo e não teve mais uma vida de conexão com Deus e todos os outros não tiveram, veio a 7ª geração para poder resgatar a perfeita conexão com Deus. Então, Deus ele começa a trazer um alinhamento sobre a terra, porém, esse alinhamento que chega na 7ª geração começou antes, nas gerações que ele teve, nas gerações passadas. Eu falei que Caim, ele pega e coloca o nome, ele quer consagrar, ele quer ter uma tentativa de voltar para aquele lugar que ele conhecia. Voltar para aquele lugar de poder levar a oferta, ainda que ele tenha levado errado, mas ele fica irritado porque ele queria aquele lugar. Ele queria aquele lugar de presença, ele queria ser elogiado por Deus, mas ele não consegue mais. E quando ele tenta botar o nome do filho, talvez, não sei, ele está querendo trazer de volta. Ele é consagrado, eu não fui, mas ele vai ser consagrado. Mas a vida dele não mostrava isso, e talvez o seu filho também não teve isso. E as descendências depois de Caim e do primeiro Enoque, nós vamos ver apenas desgraça, 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 morte, pecado atrás de pecados e afastamento da presença de Deus. Mas vem então um momento em que Deus visita Eva e ela tem um novo filho. E esse filho, ela dá o nome de Sete. E ela fala assim, esse filho vai restituir, vai resgatar, ele vai trazer de volta a alegria que eu tinha com Abel. Nós começamos a ver, então, como que Deus começa a trabalhar na questão de ressignificar as situações que nós vivemos. Ressignificar aquilo que ele tinha como princípio, que Adão, ele foi criado para poder ser um homem que ia viver no Éden, ia ter comunhão com Deus, e a partir do momento que ele tivesse a sua família também ia viver essa comunhão com Deus. Esse era o desejo de Deus. E aí, de repente, houve o pecado, o homem é afastado, Caim não consegue, mas quando ela pega e fala, eu quero que Deus restaure isso. E por meio da genealogia de Sete, por meio de Sete, Deus vai restaurar essa presença, Deus vai restaurar essa comunhão, Deus vai restaurar, Deus vai fazer de novo. Só que, irmãos, existem coisas que nós temos que entender o processo de Deus. E não é no nosso tempo, mas eu preciso começar a desenvolver situações práticas para aquilo que eu quero alcançar em Deus.
Eva, ela ouviu Deus, ela caminhou com Deus também. Ela conhecia um Deus, porque o Deus que veio, se deu a sentença, ele deu a Adão e deu também a Eva. Ela viu, ela teve conexão com essa presença. E quando então o seu filho nasce, ela fala, eu quero resgatar isso. Eu quero trazer de volta isso. E Sete, então, ele começa a ter uma ressignificação de Abel, daquele que entregava um sacrifício agradável ao Senhor, daquele que entregava algo louvável ao Senhor, daquele que conseguia entender a verdade de viver Jesus, de viver Deus, de viver um relacionamento. Então, ela traz resgatando isso. E logo depois nós vamos ver que na mesma genealogia nasce Enos. Enos, ele vem na terceira geração, então, e ele resgata algo, ele resgata o culto ao nome do Senhor. Ora, a gente viu homens que viveram anos e anos e talvez não estavam mais fazendo culto com o nome do Senhor. É o que diz a Bíblia, agora eu não lembro a referência, mas diz logo ali no começo ali de Gênesis mesmo, vai falar assim, e nesse tempo que nasceu Enos, voltou a ter o culto ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor. Ora, ela começou na primeira geração em Abel, trazendo de volta a memória de algo que Deus ia fazer, porque ela viveu. Mas só na segunda, na terceira geração veio o culto ao Senhor. E aí veio Cainã, veio Maalael, veio Jared. E chuta quantos anos esses homens viviam? 800, 900. Essa foi a geração antes do dilúvio. E antes de Deus ele ficar totalmente irritado com a nação, com a terra, os homens viviam muito tempo. Porque era realmente propósito de Deus para que pudesse haver crescimento na expansão da terra, do que ele liberou para Adão. Vai, case-se e preencham a terra. Então, quanto mais tempo as pessoas vivessem, mais iam fazer filho e mais ia ter gente por aí espalhado. Esse era o propósito, ia desenvolver cultura, ciência. Esse era o propósito. Porém, tudo isso desenvolveu. Mas da mesma forma que foi crescendo a terra, foi crescendo também a maldade no coração dos homens. Foi crescendo o pecado e Deus ele fica enfurecido com essa geração, fica enfurecido com essa criação. E a gente vai ver que depois do dilúvio diminui o tempo de vida. Porém, nós vamos observando que Deus ele vai resgatando a conexão com ele. E agora pense, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, nasce. Estamos falando de pelo menos 400, 500, 600 anos sem alguém ter uma verdadeira comunhão com Deus. Sem alguém de verdade ter um relacionamento com Deus. Como aí, Fernando? Como assim? Tanto tempo assim sem ter relacionamento com Deus? Esses homens não tinham? Tinham. Mas da mesma forma que eu falei, a gente sempre pode ter uma sociedade, mas ninguém diferente. Ninguém de fato sendo alguém que quer despontar para poder alcançar o coração de Jesus por paixão pela presença dele. Não por obrigação, não por liturgias, mas por paixão. A Bíblia vai nos falar alguns detalhes muito interessantes que esse povo que viveu, esse povo pré-diluviano, ele vivia, que era a questão de liturgias religiosas, que são bênção para nós. A gente vai ver que em Adão, Deus ele institui a guardar o sábado, amém? Então, eles tinham já algumas coisas religiosas a fazer. Eles guardavam o sábado, eles não trabalhavam no sábado. Eles guardavam esse sétimo dia, tinham esse tempo de descanso. Existia um outro também ritual, eles eram monogâmicos. Eles só eram todos esses homens, gente, 900 anos vivendo com a mesma mulher. Glória a Deus! 800 anos, era monogamia. Antes não existia várias mulheres, concubinas, escravos. Não, era monogamia. Esses homens tinham uma peculiaridade que eles aprenderam com Adão. Deus deu uma mulher. Então nós vamos viver com uma mulher. 900 anos? Amém, mas viveremos com uma mulher. Porque isso é a instituição de Deus, é a liberação de Deus, foi o que Deus colocou. Então a gente vê que esses homens, eles viviam sim de uma forma correta. Eles viviam sim de uma forma que tentavam o tempo todo louvar e glorificar o nome de Deus, e glorificavam. E louvavam o nome de Deus, e tinha uma liturgia, uma religiosidade imposta. A gente vai ver que por meio de Abel e Caim, eles fizeram o quê? Eles fizeram o primeiro culto, que foi um culto que, diferente desse, de louvor, de adoração de palavra, o primeiro culto na Bíblia foi oferta.
Foi dar. No primeiro culto ninguém foi receber nada. Ninguém foi pedir a bênção. Não, no primeiro culto foi todo mundo dar. Foi todo mundo entregar algo. E de repente um não é aceito, o outro é aceito. Mas eles já tinham também, sobre aquela geração pré-diluviana, uma outra situação, uma terceira, que era entregar ofertas de tudo aquilo que eles produziam na terra. Existia uma outra coisa também, trabalho. A Bíblia fala que eles iam trabalhar e do suor do seu rosto iam realmente viver e desenvolver. Eles trabalhavam, era uma outra situação. Pô, Fernando, isso aí é religioso? É litúrgico? É sim, porque Paulo vai falar, não deixe que fique entre vocês aqueles que não trabalham. Que não se aproveitem daqueles que trabalham. Nós, quando estivermos com vocês, nós procuramos trabalhar para não dar enfado a vocês. Paulo fala isso de uma questão religiosa, litúrgica, eclesiástica. E esses homens tinham todas essas instituições, esses valores guardados, e também o sacrifício a Deus, e por meio de Enos, que a gente falou em uma das gerações, ele restitui o quê? O culto de adoração a Deus. Então, olha só, nós temos uma geração que cultuava a Deus, entregava dízimos e ofertas. Nós tínhamos uma geração que viveu 900 anos, fazendo o quê? Tendo uma só mulher. Nós tivemos uma geração que fazia sacrifícios, que guardava o sábado, que vivia bem tranquilo na sua religiosidade. Que vivia bem tranquilo, agradando a Deus, mas que talvez não andava com Deus. Que vivia todos os ritos, que fazia tudo, que era regrado, que desenvolvia. Mas a Bíblia até então não menciona nenhum desses outros homens que viveram esse tempo todo da mesma forma que ela menciona Enoque. Ela para a geração, ela para a forma que vai falar e fala, ei, todos esses homens viveram, eles fizeram, eles cumpriram, eles foram corretos, mas houve algo diferente na vida desse cara. E é isso que eu quero alcançar nessa noite, no meu coração e no seu coração também, amém? Que não queremos ser pessoas normais. Pessoas que cumprem tudo, mas não alcançam o coração de Deus. Pessoas que vivem de uma forma correta, boa, mas não estão andando com Deus, não estão vivendo paixão pela presença. Querem uma busca por uma vida, por uma situação tranquila, tudo no meu controle, tudo certinho, tudo de boa, mas não vive a paixão pela presença. Mas, Fernando, isso é ser contrário ao mundo? Não, não tem nada a ver com isso. Porque, se a gente observar em Gênesis capítulo 5, também, capítulo 6, versículo 5 e 6, a gente vai encontrar um motivo pelo qual Deus ele quer destruir a criação, destruir os animais, tudo. E ele fala, vou fazer um dilúvio na terra, vou acabar com tudo, por causa da maldade. E é nesse mesmo tempo que esses homens já viviam corretamente, eles já iam contra o mundo. Eles já iam contra o domínio do mundo. Homens fazendo maldades. E talvez se hoje eu te perguntar, é igual o que nós vivemos hoje. Homens que vivem fazendo maldades, atrocidades, e talvez muitos de nós, com o nosso pensamento cristão, já falamos, cara, Jesus tem que voltar logo, que a coisa não está dando. Não está legal. Não está bom. Jesus vai voltar logo, em breve, porque a gente observa. Mas estamos encontrando uma grande camada que apenas vive regularmente o cristianismo. Mas apenas vive regularmente com Jesus. E não vive uma paixão pela presença. Não vive de uma forma que, será? Faço uma pergunta para você e se responda, será que os céus estão falando dessa forma que falaram de Enoque de mim? Será que os céus estão falando, uau, aquele camarada não para de ficar conectado com Deus. Uau, aquela pessoa, ela ama Deus. Porque a gente vai ler a Bíblia e vai ver Daniel que orava 3 vezes ao dia. A gente vai ver, como estudamos aqui hoje de manhã, sobre a vida de Elias, que ele manda fogo cair do céu, porque ele tinha uma conexão intensa com Deus. E eram homens normais. A gente vai ler que Enoque, ele se casou, ele teve filhos, ele trabalhava, ele tinha uma vida normal. Ele tinha uma vida habitual, tranquila.
nos mostrando que dá para ter uma vida diferente com Deus, mesmo vivendo em meio a tudo isso que nos cerca. O grande detalhe é o quanto que nós entendemos a necessidade dessa paixão pela presença. Alguns detalhes também sobre a vida de Enoque, de quem foi esse homem. Se você puder, Judas capítulo 14, Judas versículo 14 e 15. Judas não tem capítulo. Judas versículo 14 e 15. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Olha, ele lá estava profetizando. Um outro detalhe sobre Enoque, ele era um profeta. Ele era alguém que ouvia de Deus, ele liberava sentenças e situações para o povo, ele via Deus, e ele via já aquilo que Jesus ia vir fazer sobre toda a terra, sobre toda a criação, de vir julgar e trabalhar. Enoque, ele era esse homem. Era um homem de família, era um homem religioso, era um profeta, mas o segredo todo está em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Esse é o maior segredo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O segredo está na fé. O segredo está com o quanto que eu acredito que eu posso alcançar o coração de Jesus de uma forma diferente que ninguém alcançou. Isso foi o que Enoque viveu. Ele era bisneto de Adão. Talvez ele foi lá e ouviu algumas histórias do seu bisavô. Ei, Deus, ele vinha andando pela terra na viração do dia. E eu me encontrava com ele, mas eu perdi isso. Mas você pode resgatar. Você pode trazer de volta isso para a sua vida. Você pode resgatar isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Você pode resgatar aquilo que eu perdi, de caminhar com Ele todos os dias, e todos os dias Ele se encontrar. Você pode resgatar isso. Você pode ter de novo uma vida intensa com Ele, de forma que ninguém nunca teve nessa terra. Você pode resgatar isso. Você pode resgatar isso, amém? Você pode resgatar isso. Eu posso resgatar isso. Nós podemos resgatar isso. Viver de uma forma intensamente apaixonada por Jesus, porque tudo isso é por meio da fé. O interessante é que o versículo 6 muitas das vezes não é lido junto com essa passagem de Enoque do versículo 5. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E a gente conecta tudo isso a outras coisas e não entende. No hebraico, quando começa o versículo 6, existe um advérbio de conjunção na língua portuguesa, que traz a ideia de que o versículo 6 é complemento do versículo 5. A fé, então, o alcance da fé, viver em fé é agradar a Deus para que se aproxima de Deus e crê que nele existe não para bênçãos, não para coisas, não para matérias, mas para viver com Deus. Você consegue entender isso?
Deus não quer que nós venhamos nos aproximar demais dele, chegar, bater na porta, porque eu quero algo, mas é porque eu quero ele. Ele quer que eu aumente a minha fé, não é por causa do meu milagre, é porque eu quero ele. Ele não quer que eu aumente a minha fé para poder ter mais um carro, para poder ter mais algo, é porque eu quero ele. A minha fé não é por causa de coisas, é porque eu quero ele. Esse é o motivo da fé. Não é coisas, é ele. É se eu não entendo, eu quero entender. Se eu não conheço, eu quero conhecer mais. Se eu não vi, eu quero ver. Foi o que Enoque fez. Eu quero ter mais fé. Para quê? Não é para nada, é para vê-lo. E o interessante, falava com minha esposa, Deus não falou, Enoque, e aí, você vai subir, mas você vai deixar seus filhos? Não existe essa referência na Bíblia de pergunta. Deus não se importou com a família que ia ficar, com a esposa, com os filhos. Deus falou, você está desejando, eu quero você comigo. Você está desejando somente a mim, então eu quero que você venha para mim, porque você já alcançou o que é de mais precioso nessa terra. Porque quando eu canto Maranata, se de fato esse desejo intenso todo dia não acontece, não é verdade, não é realidade, é farsa. E o que Deus quer é implantar em nós, Maranata, amanhã segunda, Maranata, amanhã segunda de tarde, Maranata, amanhã segunda de noite, Maranata terça, quarta, quinta, Maranata todo minuto, por Ele, pela presença dEle, por se encontrar com Ele. Não porque Ele vai vir se encontrar na viração do dia, mas porque por meio do sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado, o Espírito Santo mora em mim, e agora eu não preciso apenas da viração do dia, eu posso me encontrar com Ele de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo que eu quiser, quando eu estiver aqui nesse lugar, mas quando eu estiver em casa, quando eu estiver no meu trabalho, quando eu estiver em qualquer lugar na rua, eu posso me encontrar com Ele. Eu posso ter uma vida de paixão pela presença. Enquanto eu estou fazendo uma aula de dança, enquanto eu estou talvez cortando meu cabelo, não sei, eu posso ter a conexão intensa com Ele por paixão. Totalmente diferente do que aquela geração inteira vivia. Do que os seus pais viveram, do que Enos, que levantou um culto ao Senhor, ele levantou, ele resgatou o altar de trazer de volta o culto ao Senhor, mas ele não andou com Deus. Ele trouxe valores, outros homens trouxeram valores, mas nenhum deles, a Bíblia falou, pela fé, ele andou com Deus, e Deus não deixou que ele experimentasse a morte, tomou ele para si. Pela fé, desejo de ver o Senhor, de conhecer o Senhor acima de tudo, de conhecê-lo. Sabe, irmãos, nós precisamos realinhar o nosso coração no que realmente o Espírito está nos chamando para esse tempo. De uma vida intensa de paixão pela presença. Mas, Fernando, o que vai trazer a paixão pela presença? A anulação de você. A anulação dos seus desejos, a anulação dos seus sonhos, a anulação dos teus programas, a anulação do seu ritmo de vida. Vai tudo sendo mudado para aquilo que Ele quer. Porque talvez em meio ao momento que você estiver saindo para ir passear, talvez Ele fala, vem cá conversar comigo. Ou como aconteceu essa semana que eu falei com minha esposa, mozão, Deus me chamou para orar de madrugada e eu não consegui acordar. Ele me chamou, era 3 horas, eu senti que era Ele, mas eu não acordei. Eu não acordei, eu não levantei, eu não saí, porque quando a paixão aumenta, quando Ele vê que você está desejando Ele, Ele vai fazer algo que você não quer. Ele vai pegar o seu sono, o que é mais importante? É o seu sono, é a minha presença. Mas eu falava, mas Deus, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que acordar cedo. E aí, cara, o que é mais importante? O que é mais importante, cara? O que é mais valioso? Mas, Senhor, eu tenho que cumprir. Eu sei, mas o que é mais valioso? Eu tenho que cumprir uma agenda, eu tenho que fazer isso, aquilo. Mas o que é mais valioso, Fernando?
Deus quer encontrar em nós esse coração, amém? De paixão pela presença. Sabe, abra em João capítulo 1, versículo 12. Deus tem falado muito isso comigo nos últimos meses. A gente viveu de alguns 3 anos para cá, ou 4 anos, João capítulo 1, versículo 12. De 4 anos para cá, uma enxurrada de palavras liberadas sobre paternidade, de filiação, de viver como, de ser filhos de Deus, e isso aumentou numa percepção de muitas pessoas: eu sou filho de Deus, 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 glória a Deus, eu sou filho de Deus. E é isso exatamente que esse texto diz: a todos quanto receberam, ele vos deu o poder, o direito, a legalidade de serem feitos filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Glória a Deus! O quanto que nós vivemos como filhos de Deus é a diferença. E Deus começou a trabalhar isso. Fernando, tem muita canção, tem muita coisa sendo misturada de ser filho de Deus. Mas o quanto aqueles que são filhos de Deus vivem como filhos de Deus. Porque Enoque é uma referência de Jesus. Alguém que vivia com Deus o tempo todo. Ele não era apenas um filho. Ele vivia como filho. Você consegue entender essa diferença? Tem muita gente que é filho, cara. Tem muita gente que... Mas muitos poucos vivem como filho. Eu quero tentar viver como filho de Deus. Eu quero tentar viver como aquele que já olha para Deus e fala: já não tenho mais prazer em nada. A minha vida eu considero perca diante de Ti. A minha vida não tem mais valor diante de Ti. Se o Senhor quiser que eu faça isso, eu vou fazer. Mas se o Senhor não quiser, eu não vou fazer. Se o Senhor quiser que eu bote essa camisa, eu vou colocar. Mas se o Senhor não quiser, eu não vou colocar. Se o Senhor quiser que eu compre esse carro, eu vou comprar. Mas se o Senhor não quiser, eu não vou comprar. Se o Senhor quiser que esse mês eu faça isso, eu vou fazer. Mas se o Senhor não quiser, eu não vou fazer. Quando a gente vive como um filho e da forma que realmente o filho é desde pequenininho, a gente vai ver que existe essa situação. Papai, posso? Posso isso? Posso aquilo? Posso isso? Posso aquilo? E ele não dá mais passo nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou quando dá, é porque está em desobediência. Mas Deus quer nos encontrar como filhos que vivem pela presença dEle. Que vivem intensamente por Ele. E Jesus, Ele veio trazendo realmente isso. Olha, vocês são filhos, mas o que eu quero é que vocês vivam como filhos. Ele chega para a mulher samaritana ali em João, capítulo 4, a gente vai lembrar daquela passagem, e fala: agora, pois, o Pai procura que te adorem em espírito e em verdade. E já chegou esse tempo, e é de fato esse tempo, porque existia uma questão religiosa. Onde que eu vou adorar? Naquele lugar ou naquele lugar? E Deus falando: eu quero que você tenha uma vida comigo, que não se importa nem de lá, nem de lá, mas de aqui. Que se importa em caminhar o tempo todo, andar o tempo todo na conexão com Ele. E aí, de repente, a gente lê Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, onde fala: bem-aventurado aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor, dia e noite. Aquele que vive como filho, ele tem prazer na palavra. Ele tem prazer em ler a Bíblia. A gente várias vezes aqui teve momentos missionários falando de irmãos que comem um pedaço de folha porque não podem ter a Bíblia, pessoas que estão morrendo porque não podem ter o aplicativo da Bíblia. E se nós vivemos como filhos que somos apaixonados pela presença, irmãos, devemos ler a Bíblia todo dia. Devemos olhar e falar: o que o meu pai quer falar comigo hoje? E não que o meu pai vai falar comigo na terça, na célula, na quinta ou no domingo. Não, o que o meu pai vai falar comigo hoje. Porque não existe mediador entre eu e Ele. Eu ando com Ele. Eu não ando por meio de um lugar com Ele. Eu não ando por meio de uma situação com Ele, para Ele. Eu ando com Ele.
E Ele quer falar comigo hoje. E a gente vai encontrar também Paulo falando em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Viva em conexão com Ele o tempo todo. Viva alinhado com Ele o tempo todo. Porque quem vive alinhado com Ele começa a ser alguém totalmente diferente do que está ao seu redor. Você já se preparou para poder começar a ser aquele cara diferente, aquela mulher diferente dentro da sua casa? Já começou? Esse foi o intuito dessa mensagem. Te fazer sair daqui hoje e querendo chegar em casa sendo alguém diferente. Alguém diferente vai chegar em casa e vai falar, mãe, hoje eu vou trancar a porta. Esquece. Esquece, filho. Vou perder a hora com ele. Eu não vou perder a hora em outras coisas. Eu vou perder o meu tempo com ele. Eu vou investir o meu tempo nele. Eu vou entregar o meu tempo para ele. Eu vou ter tempo com ele. Porque eu estou apaixonado pela presença. Eu estou apaixonado por ele. Porque eu não quero buscá-lo porque eu vou pregar. Eu não quero buscá-lo porque eu vou ministrar. Eu não quero me achegar a ele porque eu tenho que servir na igreja. Isso é muito pouco, isso é muito fraco, isso é muito falho. Isso não é quase nada. Eu tenho que, porque um dia isso não terá mais. Um dia não terá mais pregação. Um dia não terá mais servir. Um dia só terá Ele e a presença dEle nos santos dos santos, nas regiões celestiais. E o que Ele fala é que eu estou vindo para buscar uma igreja sarada que vai entender, assim como Enoque, que nada mais tem valor a não ser a minha presença. Jesus, ele está voltando, mas irmão, ele vai vir buscar uma noiva sarada e uma noiva que entende que a presença é mais importante. Que a presença é mais desejosa. Que a presença é mais valiosa. Eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença. Isso é maravilhoso quando nós entendemos que isso não é fadado a alguns medalhões. Isso não é fadado a algumas pessoas. E talvez o erro da religiosidade a gente imaginar ou tentar pensar que isso é para algumas pessoas. Enoque foi um homem simples. Enoque não escreveu nenhum livro da Bíblia. A Bíblia não cita nenhum milagre que Enoque fez. Mas a Bíblia coloca ele na galeria da fé, por apenas ter andado com Deus. Quantos homens fizeram milagres e não foram colocados na galeria da fé? Quantos homens fizeram tantas coisas e não são lembrados? Mas aquele que andou com Deus, só esse detalhe, andar de manhã, de tarde e de noite, andar com Deus, fez ele viver coisas sobrenaturais e sumir da terra. Não estou falando aqui que eu quero que você suma da terra. Talvez o Eric pode falar um pouco sobre isso. Mas o meu desejo é que nessa noite o nosso coração aumente de paixão pela presença de Deus. Aumente de paixão pela presença dele. Fernando, eu que sou novo, que não conheço muito isso, que não sei quem é esse Jesus, que não tenho conexão com ele, que não tenho nada. Como é que vai ser? Como é que é? Seja você extremamente louco e apaixonado pela presença. A Bíblia vai falar de uma mulher, em Lucas, que ela tinha pouco tempo de cristã, até porque o evangelho de Jesus na terra era a partir dele. E eu não sei se foi com 2 anos, 3 anos, de tempo que ele já estava na terra. Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus e teve a sua vida mudada. Assim como todos nós aqui, amém? Só que teve um dia que ela pegou 1 ano de trabalho, 365 dias. Tudo que ela tinha. Ela pegou o nardo e quando ela chegou perto de Jesus, ela não se importou com a quantidade financeira que ela tinha reservado para 1 ano.
Ela não se importou com o que os outros iam falar à sua volta. Ela não se importou com nada, ela apenas foi ela. E ela pegou o nardo e jogou em Jesus. Porque ela entendeu que tudo perdia valor diante da presença dele. Ela foi nova, mas a história dela até hoje é contada por ela ser alguém que foi apaixonado pela presença dele. Talvez o seu nome, o meu nome não vai ser escrito num livro daqui, mas eu tenho certeza que os céus talvez vão estar falando: uau, esse cara é apaixonado por Jesus. Quando ele chegar aqui em cima, vamos fazer uma festa. Quando ele chegar aqui em cima, vamos aplaudir, vamos glorificar, porque essa pessoa entendeu o valor lá embaixo da vida, que é viver por Ele, que é viver apaixonado por Ele. Seja você dona de casa, seja você motorista, seja você empresário, seja lá o que você for, Ele não está importado com as coisas que nós fazemos, mas com quem nós somos e como que nós vivemos naquilo que nós fazemos para Ele. Porque essa é a diferença, porque se eu sou alguém nele totalmente diferente, isso impacta as gerações ao redor. Você sabe qual geração Deus escolheu para poder salvar o mundo do dilúvio? A geração que veio depois de Enoque. Noé. Noé vem da genealogia de Enoque. E depois de ter um exemplo na família de alguém que viveu com Deus, de alguém que teve uma intimidade com Deus, Deus olha para a terra, não tem ninguém, a não ser Enoque, que entendeu a não ser Noé, que entendeu o que Enoque deixou de legado. Minha pergunta para você: seu filho vai ser pego distraído orando? A sua esposa vai ser pega distraída orando? O seu marido vai ser pego distraído orando porque ele vê você fazendo isso? As pessoas que estão à sua volta vão ser afetadas não por causa da sua faculdade, não por causa do seu carro, não por causa do quanto que você é bom nisso ou aquilo, mas por causa da sua conexão com Deus. Não estou falando milhares, estou falando as pessoas que estão dentro da sua casa. Porque para Noé salvar uma geração inteira e toda a terra e os animais, ele precisou primeiro ver exemplos dentro de casa do que era a pessoa viver com Deus, do que era alguém andar com Deus. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Por meio dessa palavra, por meio de tudo que Deus liberou, eu queria que você você examinasse a sua vida, porque hoje é tempo de você falar: Deus, eu quero viver algo totalmente diferente como Enoque. Eu quero ser achado como Enoque, Senhor. Eu quero ser achado como Enoque, Senhor. Se você entende, se você deseja isso que foi liberado nessa noite para a sua vida, se você entende isso, começa a falar com Deus agora. Lembra dos dias que você era apaixonado pela presença. Lembra dos dias do primeiro amor. Lembra dos dias que antecederam o seu batismo, como que você era. Lembra dos dias que Ele te resgatou lá no comecinho da sua caminhada, como que você era, como que você estava. E se responde, isso aumentou, diminuiu, estagnou. E onde que você quer ir em Deus? Onde que você quer ir em Deus? Onde você quer avançar em Deus naquilo que Ele tem para você? Naquilo que Ele tem não para coisas dessa terra, mas para aquilo que Ele tem para revelar na essência dEle, na intimidade com Ele, em quem Ele é. Em quem Ele é para você e em quem Ele quer tornar em você. Na unção que já foi liberada, mas talvez você acha que não consegue mais alcançar. Mas se foi Ele que liberou sobre você, ela é sua. E só basta você se posicionar para poder alcançar. Aleluia, Senhor. Aumenta, Senhor, a Tua presença nesse lugar, Senhor.
Aumenta a tua presença nesse lugar, Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, irmão. Ele quer te chamar de volta para esse lugar de paixão pela presença. Ele quer te chamar de volta para você chegar no seu quarto e gritar pela presença dEle. Ele quer te chamar de volta para um lugar onde você vai chorar pela presença dEle. Onde você vai se mostrar aquela criança que está babando pela presença dEle, mas está feliz. Onde você vai se mostrar aquela pessoa que não está com hora para sair da presença dEle. Onde você vai se mostrar aquela pessoa que fala: eu não quero mais nada, é só isso que me importa. É só isso que me importa. É somente a presença que me importa. É somente Ele que me importa. Se Ele não me curar, tudo bem. Eu quero a presença dEle. Eu quero a presença dEle. Se Ele não abrir a porta, tudo bem. Eu quero a presença. Se Ele não fizer, tudo bem. Eu quero a presença dEle. Eu quero a presença dEle. Tudo bem, eu só quero a presença dEle.